Meu nome é Helena. Antes do acidente, minha vida era um quadro pintado com as cores mais vibrantes da paleta. Eu era uma artista plástica, não apenas por profissão, mas por essência. Via o mundo em texturas, luzes e sombras, e cada pincelada em minhas telas era um pedaço da minha alma. Minha paixão por cores e formas se estendia à minha vida pessoal. Eu era casada com Gabriel, um arquiteto de visão, cujos projetos eram tão elegantes e sólidos quanto ele. Nosso amor era uma construção harmoniosa, cheia de risadas que ecoavam em nosso sobrado antigo, meticulosamente reformado por nós dois. Era nosso refúgio, nosso ateliê de vida. E havia Sofia, minha irmã mais nova. Sofia era o meu oposto, e por isso, meu complemento. Onde eu era a explosão de cores e a mente criativa que vivia nas nuvens, ela era a linha reta, a precisão da engenheira civil, a mente analítica que mantinha os pés no chão. Sua beleza clássica e seu jeito reservado escondiam uma ambição silenciosa, uma sede por ordem e controle que eu, em minha espontaneidade, nunca compreendi totalmente. Sempre fomos próximas, com a dinâmica de âncora e vela. Eu a puxava para a aventura. Ela me trazia de volta à realidade. Ou assim eu pensava. O acidente aconteceu em uma tarde chuvosa de outono. Eu estava voltando do meu estúdio, absorta em ideias para uma nova série de pinturas, quando um caminhão desgovernado surgiu do nada. Um cruzamento, o impacto, e então a escuridão. 8 meses. 8 meses de coma. 8 meses em que meu corpo jazia inerte, uma tela em branco, enquanto o mundo continuava a girar sem mim. Minha família, meus amigos, Gabriel, todos eles me visitavam, me contavam histórias, esperavam por um sinal. Eu era a paciente exemplar, a esperança que se recusava a morrer. Mas o que eu não sabia é que, enquanto eu lutava pela vida, a minha própria vida estava sendo meticulosamente desmantelada. Minha memória dos primeiros dias após o despertar é fragmentada, como cacos de vidro de um vitral quebrado. Vozes distantes, toques suaves, a luz forte do hospital que me cegava. Eu estava fraca, confusa, meu corpo parecia não me pertencer. Cada músculo uma corda enferrujada. Mas a mente estava começando a despertar, e com ela a percepção de que algo estava terrivelmente errado. Eu ouvia as conversas. No início eram sussurros, palavras soltas que eu não conseguia conectar, como fragmentos de uma melodia sem ritmo. Mas aos poucos, as frases começaram a fazer sentido, se encaixando em uma sinfonia macabra. Ela está melhorando, Gabriel. O médico disse que é questão de tempo. Era a voz de Sofia, sempre tão calma, tão controlada, com aquela inflexão de quem sabe exatamente o que está fazendo. E a voz de Gabriel respondendo, com um tom de intimidade que me fez franzir a testa, um tom que eu, sua esposa, não reconhecia. Eu sei, meu anjo, mas e a gente? O que vai ser da gente? Meu coração, que mal conseguia bombear sangue, deu um salto doloroso. Meu anjo, a quem ele se referia? A voz de Sofia, então, me atingiu como um raio, clara e fria. Não conta para ela que você acordou. E o som do beijo. Um beijo longo, demorado, que não deixava dúvidas. Um beijo que não era de consolo, mas de posse. Eu forcei meus olhos a se abrirem, apenas uma fresta, como uma cortina se abrindo para uma peça de teatro de horror. E a cena se revelou. Sofia estava ali, sentada na beirada da minha cama, segurando a mão de Gabriel, e no dedo anelar dela brilhava a minha aliança de casamento. A aliança que Gabriel havia colocado em meu dedo no dia mais feliz da minha vida, um símbolo de nossa união eterna. O choque foi tão avassalador que meu corpo reagiu. O monitor cardíaco apitou em um ritmo frenético e as enfermeiras correram para o quarto. Eles se separaram abruptamente, com olhares de pânico, como crianças pegas em flagrante. Eu fechei os olhos novamente, fingindo que ainda estava dormindo. A verdade era um veneno que se espalhava por minhas veias, queimando cada célula do meu ser. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa.
Eu estava presa em meu próprio corpo, um prisioneiro em minha própria mente, fingindo um sono profundo enquanto minha consciência trabalhava a 1000 por hora. Eu ouvia as conversas deles, os sussurros cúmplices, os planos maquiavélicos. Eles agiam como se eu fosse uma planta, um objeto inanimado, um estorvo a ser gerenciado. Discutiam sobre a minha recuperação, sobre o que fariam quando eu tivesse alta, com uma frieza calculista. Vamos ter que ser cuidadosos, Gabriel. Ela não pode desconfiar de nada, dizia Sofia com a voz de quem planeja uma estratégia de engenharia. Ela está muito fraca, não vai aguentar o choque. Gabriel, meu marido, o homem que eu amava com a devoção de uma artista à sua obra-prima, respondia com um tom de voz que me dava náuseas, um misto de falsa preocupação e impaciência. Eu sei, meu anjo, mas não se preocupe, eu cuido de tudo. Ela vai precisar de muito apoio, e nós estaremos lá para ela. A hipocrisia era tão densa que eu podia senti-la no ar, sufocando-me. Minha recuperação foi lenta, mas determinada. Eu me forcei a comer, a fazer os exercícios de fisioterapia, a responder às perguntas dos médicos com um sorriso fraco. Eu precisava ficar forte, precisava sair dali, precisava confrontá-los, mas não antes de ter um plano. Eu não seria a vítima passiva, a tela em branco. Eu seria a caçadora, a artista que observa e planeja seu próximo movimento. Eu comecei a observar os detalhes, como um pintor estuda as nuances de uma cor. A forma como Sofia, a pragmática, usava minhas roupas mais fluidas, meus perfumes mais exóticos, tentando se moldar à minha imagem. Como ela havia mudado a decoração da minha casa, adicionando toques minimalistas que eram dela, não meus, apagando a explosão de cores que eu tanto amava. Como ela atendia o telefone dizendo «Alô, casa de Gabriel e Helena», mas com um tom de voz que sugeria que a casa era dela, e eu, uma mera convidada. Ela havia se apropriado da minha vida, da minha identidade, como um parasita. Gabriel, por sua vez, agia como um marido preocupado, o pilar de força. Ele me trazia flores, lia para mim, me ajudava a caminhar. Mas seus olhos, quando ele pensava que eu não estava olhando, se desviavam para Sofia, buscando uma confirmação, um sorriso cúmplice. E ela, sempre atenta, respondia com um olhar que era um código secreto entre eles. Eles eram um time, uma dupla de arquitetos da traição, e eu, a inimiga, a peça a ser removida do tabuleiro. Eu comecei a testá-los, como um escultor testa a resistência do material. Perguntava sobre coisas do passado, sobre detalhes de nossa vida juntos, pequenas anedotas que só nós três conheceríamos. Gabriel respondia com hesitação, às vezes se contradizendo, sua memória falha. Sofia, por outro lado, era uma atriz brilhante, uma mestre da improvisação. Ela preenchia as lacunas, inventava histórias com detalhes convincentes, agia como se fosse a guardiã da minha memória. Você se lembra, Helena? Aquele dia na praia, quando o Gabriel quase se afogou tentando pegar aquela concha rara para você? Ela ria, uma risada que me dava arrepios, pois eu sabia que ela não estava lá. Eu a sentia, com um sorriso inocente, enquanto por dentro a raiva se solidificava em uma determinação fria. Finalmente, o dia da alta chegou. Eu estava nervosa, mas minha determinação era uma armadura. Gabriel e Sofia estavam lá, sorrindo, agindo como o casal perfeito que me recebia de volta à vida. Eles me levaram para casa, minha casa, mas não parecia mais a minha casa. As cores estavam diferentes, os móveis rearranjados. Minhas telas, minhas tintas, minhas esculturas estavam guardadas em caixas empilhadas em um canto da sala como relíquias esquecidas. O estúdio, meu santuário, meu espaço de criação, havia sido transformado em um escritório para Sofia com suas pranchetas e computadores frios. Achamos que você precisaria de um espaço mais tranquilo para se recuperar, meu amor, disse Gabriel com um sorriso forçado, a voz um pouco alta demais. E a Sofia precisava de um lugar para trabalhar, já que ela estava cuidando de tudo por aqui.
Sofia me abraçou, um abraço frio e distante, quase mecânico. É tão bom ter você de volta, mana. A casa estava tão vazia sem você. A hipocrisia era palpável, um cheiro doce e enjoativo no ar. Eu me forcei a sorrir, a agradecer. Eu agia como a paciente grata, a esposa e irmã que havia voltado do coma, ainda um pouco confusa, mas feliz por estar em casa. Mas por dentro, eu estava fervendo. Cada detalhe, cada mentira, cada toque deles era uma facada que me impulsionava a agir. Eu comecei a procurar por provas, metodicamente, como um arqueólogo desenterrando segredos. Eu sabia que eles não seriam tão cuidadosos quanto pensavam. Eu vasculhei o escritório de Sofia, o quarto que era meu e de Gabriel, e encontrei uma caixa escondida no fundo do armário de Gabriel, sob uma pilha de projetos antigos. Dentro dela, fotos. Fotos deles dois, abraçados, se beijando, em viagens que eu nunca fiz, em jantares que eu nunca participei. Fotos que mostravam uma vida paralela, uma vida que eles construíram meticulosamente enquanto eu estava em coma. E a data das fotos. Elas começavam 1 mês depois do meu acidente, 1 mês após eu me tornar uma tela em branco. Eu também encontrei documentos. Contas conjuntas, extratos bancários com transferências suspeitas, contratos de aluguel de um apartamento que eles haviam alugado juntos, mas que agora estava vazio. E o mais chocante, um testamento. Um testamento falso, com a minha assinatura grosseiramente falsificada, deixando todos os meus bens para Gabriel, caso eu não me recuperasse. Eles não estavam apenas me traindo. Eles estavam planejando me descartar, me apagar da existência. Eu não podia confrontá-los ainda. Eu precisava de mais. Precisava de testemunhas. Precisava que eles se revelassem por conta própria, que a farsa desmoronasse sob o peso da própria verdade. Eu comecei a agir de forma ainda mais estranha, mais errática. Esquecia coisas importantes, trocava nomes de pessoas próximas, confundia datas de eventos marcantes. Eu queria que eles se sentissem seguros, que acreditassem que eu ainda estava fraca, que minha mente ainda estava confusa, que eu era uma sombra do meu antigo eu. Gabriel, você se lembra daquele nosso jantar de aniversário no restaurante italiano, onde você me pediu em casamento? Eu perguntava, sabendo que ele havia passado aquele aniversário com Sofia em um restaurante diferente. Ele hesitaria e Sofia interviria com sua voz de quem detém a verdade. Ah, mana, você está confundindo. Aquele foi o jantar do ano passado. Este ano, vocês foram naquele japonês novo, lembra? Onde o Gabriel te deu aquele colar de pérolas. Eu assentia com um sorriso inocente, enquanto por dentro a teia se tecia. Eu comecei a gravar as conversas, pequenos trechos onde eles se contradiziam, onde eles revelavam detalhes de sua vida juntos. Eu instalava câmeras escondidas em pontos estratégicos da casa, pequenas lentes que capturavam a verdade. Eu queria ter certeza de que cada palavra, cada gesto, cada beijo roubado seria registrado, transformado em prova irrefutável. O clímax veio em um jantar de família. Meus pais, meus tios, alguns amigos próximos. Todos estavam ali, celebrando minha recuperação, a minha milagrosa volta à vida. Gabriel e Sofia estavam agindo como o casal perfeito, me apoiando, me mimando, com sorrisos que não alcançavam os olhos. Eu os observava, com uma calma que me assustava. A raiva havia se transformado em uma determinação fria, quase artística. Eu era a diretora da minha própria peça, e eles, os atores principais, sem saber. Quando chegou a hora do brinde, eu me levantei, a taça de champanhe em minhas mãos. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Minha recuperação foi um milagre, e eu devo muito a Gabriel e a Sofia, que cuidaram de mim com tanto carinho durante esses meses tão difíceis. Gabriel e Sofia sorriram orgulhosos, trocando um olhar cúmplice que eu agora via com clareza. Mas eu também quero compartilhar algo com vocês. Eu continuei, minha voz clara e firme ecoando pelo salão. Algo que eu descobri durante minha recuperação,
algo que me fez ver a vida com outros olhos e que me inspirou a criar uma nova obra de arte. Eu preparei uma pequena apresentação, uma homenagem a todos que me amam e à verdade. Eu dei um sinal para um amigo, um antigo colega de faculdade que havia me ajudado a montar a projeção. As luzes se apagaram e o projetor ligou, exibindo a imagem na parede da sala. O vídeo começou. Não era uma montagem de fotos de família. Era uma compilação meticulosa de todos os momentos que eu havia gravado. As conversas sussurradas no hospital, onde eles planejavam meu futuro sem mim. As fotos deles, abraçados, se beijando, em viagens que eu nunca fiz, em jantares que eu nunca participei. A imagem de Sofia usando minha aliança com um sorriso de triunfo. A voz de Gabriel chamando-a de meu anjo, com a mesma ternura que ele usava para mim. A gravação do testamento falso com a minha assinatura grosseiramente falsificada. E por fim, a cena deles se beijando na minha cama, no meu quarto, enquanto eu estava em coma, uma imagem que rasgava a alma. O silêncio na sala era ensurdecedor. As risadas morreram, os sorrisos desapareceram. Os olhos dos convidados se arregalaram em choque e descrença. Meus pais estavam pálidos, as mãos cobrindo a boca, a dor e a vergonha estampadas em seus rostos. Gabriel estava pálido, seus olhos fixos na tela, sua boca aberta em um ó perfeito, como um peixe fora d'água. Sofia estava tremendo, as mãos cobrindo o rosto, as lágrimas escorrendo entre os dedos, sua pose de mulher controlada desmoronando. Quando o vídeo terminou, as luzes se acenderam. Eu olhei para Gabriel, meus olhos fixos nos dele. Você disse que me amava, Gabriel. Você disse que cuidaria de mim. Você disse que eu era a mulher da sua vida. Você disse que eu era a sua Helena, o arquiteto que construiu meu mundo e o destruiu. Eu olhei para Sofia, minha voz embargada pela dor, mas cheia de uma força que eu não sabia que possuía. E você, Sofia, minha irmã, meu sangue, minha melhor amiga, a engenheira que deveria me dar suporte, a âncora da minha vida. Você disse que me amava. Você disse que cuidaria de mim. Você disse que eu era a sua Helena. Eu sou Helena, eu disse, minha voz embargada pela dor, mas cheia de uma força que eu não sabia que possuía. E vocês são a vergonha da minha vida, a mancha na minha tela. Gabriel tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei, um passo para trás, como se ele fosse uma ameaça. Não se aproxime de mim, Gabriel. Não toque em mim. Você é um monstro. E eu não quero mais nada de você. Sofia tentou fugir, mas meus pais a cercaram, seus olhares cheios de desprezo e decepção. Ela estava encurralada, exposta, humilhada. A máscara havia caído. A verdade, nua e crua, estava ali para todos verem, pintada em cores vivas e dolorosas. O caos se instalou no jantar. Gritos, acusações, choro. Alguns amigos tentaram me consolar, outros confrontar Gabriel e Sofia. Eu apenas observei, com uma calma que me surpreendia. A dor ainda estava ali, mas a raiva, a fúria haviam se dissipado, substituídas por uma sensação de alívio. A verdade havia sido dita. A farsa havia terminado. Gabriel tentou se justificar, mas ninguém o ouvia. Sua reputação, sua imagem de homem perfeito havia sido destruída em questão de minutos. Sofia, humilhada, fugiu da festa sem olhar para trás. Meus pais, chocados e envergonhados, disseram que não a reconheciam mais, que a ambição dela havia cegado a todos. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. O escândalo era o assunto da cidade. Gabriel perdeu seu emprego, sua reputação como arquiteto de confiança. Sofia se mudou, incapaz de enfrentar os olhares de desprezo da família e dos amigos. Sua carreira de engenheira, antes tão promissora, agora manchada. Eu, por outro lado, comecei a reconstruir minha vida. O divórcio foi rápido e sem complicações.
Eu vendi a casa, o lugar que havia sido palco da minha dor, e comprei um apartamento menor em outro bairro. Um lugar novo, sem memórias, sem fantasmas. Um ateliê em branco, esperando por novas cores. Eu voltei a pintar. Minhas telas, antes cheias de cores vibrantes e otimistas, agora eram um reflexo da minha dor, da minha raiva, da minha resiliência. Eu pintava as sombras, as rachaduras, as cicatrizes, mas também pintava a luz, a esperança, a liberdade. Minha arte se tornou minha terapia, minha voz, meu grito silencioso. Cada pincelada era um ato de cura, um passo para a frente. Eu me reconectei com amigos que haviam se afastado, com familiares que haviam duvidado de mim. Eu me permiti sentir a dor, mas também me permiti sentir a alegria, a liberdade, a esperança. Eu aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. Aprendi que a sanidade não está em ser perfeita, mas em ser honesta consigo mesma. Aprendi que a traição pode quebrar um coração, mas não pode quebrar um espírito, e que às vezes o melhor remédio contra a loucura é a verdade. Eu não desejo a ninguém a dor que eu senti, mas eu desejo a todos a força que eu encontrei. A força de lutar pela sua verdade, de não se deixar manipular, de não se deixar silenciar. Porque às vezes o maior ato de amor próprio é se libertar de quem tenta te prender na escuridão. Eu fiquei 8 meses em coma, mas quando acordei, eu não estava mais dormindo. Eu estava mais viva do que nunca e pronta para pintar um novo capítulo da minha história, com as cores que eu escolhi e com a certeza de que a minha arte, a minha vida, nunca mais será uma tela em branco para que outros a preencham. Essa história te inspirou a lutar pela sua verdade? Deixe seu like, se inscreva no canal para mais narrativas que empoderam e compartilhe com quem precisa de uma dose de coragem. E comente aqui embaixo, qual foi a sua maior batalha pela verdade?